Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Jesus mandou que atirassem de novo. Jesus mandou que atirassem de novo. Jesus mandou que atirassem de novo. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Puxaram as redes cheias de peixinhos. Puxaram as redes cheias de peixinhos. Puxaram as redes cheias de peixinhos. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Olá, crianças! Tudo bem? Olá, tudo bem, Miguel? Tudo bom, e Como é que você? você passou a semana? Bem, foi legal. Encerramos a nossa série dos 10 mandamentos, Exatamente. né? Mas temos nova história, né? Nova história hoje. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Você já fez alguma pescaria? Já foi pra alguma pescaria com seu pai, com alguém da sua família? Claro, sim, eu já pesquei bastante. Eu gosto de pescar. Eu lembro, agora faz muito tempo que eu não pesco, mas quando eu era mais novo, às vezes a gente ficava 2 dias em pescaria, a Já gente ia pensou? pescar. E pescar é sempre uma coisa, às vezes dá peixe, às vezes você fica lá horas e horas e horas e nada de peixe. Aí é chato. É chato. Mas você não vai contar nenhuma história mentirosa Não. de tubarão, de pescar baleia, nada disso, né? Não, isso só uma vez em que um peixe mordeu o meu dedo. Isso não foi legal, mas aconteceu. Pois é, eu não gosto de pescar, não tenho paciência, ficar lá jogando a vara ou jogar a rede, eu não tenho muita paciência. E normalmente eu sei que não dá peixe, Miguel. Pois é, Fabiane, mas não é bem assim também, porque às vezes tem pescarias boas. E tem uma pescaria que está registrada na Bíblia, que também não foi uma pescaria legal. Foi uma noite toda em que eles tentaram pescaram, jogaram as redes e nada. Mas de repente chegou uma pessoa que mudou toda a história. Eu acho que eu sei, Miguel. Sabe? Eu acho que eu sei, eu acho que você tá falando da história de Pedro, Tiago e João do barquinho. Exatamente! Eu acho que as crianças também lembram, lembram, Vocês crianças? lembram? Vocês lembram que tinha 3 pescadores? Eles eram irmãos, Miguel? Tiago e João eram irmãos e Pedro era amigo deles. Muito bem, os 3 pescavam juntos. Então eu lembro que eles sempre saíam para pescar, crianças. Naquela época as pessoas viviam muito da pesca, né, Miguel? Para sobreviver, elas tinham que sair todo dia para pescar, para trazer o sustento para casa. E naquela noite, crianças, eles saíam de bem cedinho, assim, antes do dia amanhecer, eles saíam para pescar. E os pobrezinhos passaram a noite inteira nisso. Eles jogaram e jogaram as redes um monte de vezes, sabia, Miguel? Pois é. Nada, crianças, ó. Não tinha peixe naquele mar aquela noite. E foi exaustivo, eles chegaram cansados, sabia, Miguel? No final da pescaria, eles voltaram lá, deixaram o barco parado e desistiram, porque não tinha peixe, sabia, Miguel? Sim. Mas aí que muda a história. Aí que muda a história, crianças, porque apareceu quem? Jesus! E Jesus chegou lá e falou com Pedro e pediu o barco emprestado. Por quê? Porque Jesus queria ensinar as pessoas sobre o amor de Deus e Pedro emprestou o barco dele. Então Jesus entrou no barco e se reuniram um monte de pessoas, também Pedro, Tiago e João, e mais um monte de pessoas. Naquela época, muita gente parava para ouvir Jesus, né? Muitas pessoas. Foi um privilégio, criança. Já pensou estar lá ouvindo Jesus face a face, né, Miguel? Exatamente, vejo que maravilhoso, que bênção. E aí Jesus então, do barco, ele começou a ensinar, falar do grande amor de Deus, ensinou aquelas pessoas, pregou para aquela multidão. E quando ele terminou de ensinar, quando ele terminou de falar tudo aquilo que ele tinha para falar, então as multidões foram embora. Todas aquelas pessoas que estavam lá foram embora, mas Pedro, Tiago e João ficaram lá.
E aí Jesus disse para Pedro, Pedro, pegue o seu barco e vai lá para o meio do lago, num lugar bem fundo, e jogue as redes. Mas de novo, Miguel? Pois é, Pedro. Isso vai dar certo, Miguel? Pois é, Pedro até disse, olha Senhor, a gente passou a noite toda tentando e não pescamos nada. Vocês ouviram, né? A Fabiana contou, nada. Mas aí Pedro, vendo que era Jesus, aí ele disse, mas já que o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. E assim então entraram todos no barco e foram lá para o meio do lago. E de repente, quando então eles realmente foram jogaram as redes lá no meio do lago, adivinha o que aconteceu? Peixes! Muitos peixes! Que legal, hein, Miguel? Que legal! Crianças, vocês não acreditam, eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que eles tiveram que chamar outro barco. E ficaram cheios de peixes, 2 barcos. Dividiram, né? Aquele monte de peixe, aquela fartura que eles receberam através de Jesus, que veio essa benção, né, Miguel? Vejam que maravilhoso. E quando Pedro viu aquele milagre daquele monte de peixes, ele viu que Jesus de fato era o Filho de Deus. Aí ele caiu de joelhos e disse, Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Pedro reconheceu os seus pecados diante de Jesus. Às vezes, mediante os nossos pecados, a gente não consegue enxergar as bênçãos que estamos recebendo, né, Miguel? Exatamente, Fabiana. Assim como os discípulos foram abençoados com esse montão de peixes, Deus também abençoa todos nós diariamente. São muitas bênçãos, não é? De verdade. A nossa casa, a família, nossa saúde. Além disso, Deus nos dá comida, nos dá nossos amigos, nos dá tudo o que nós precisamos para a vida nesse mundo. Mas nós, por causa do pecado, muitas vezes nós não enxergamos essas bênçãos que Deus nos dá. E às vezes nós somos ingratos. Pior ainda, né, Miguel? Que além de não enxergar tudo aquilo que nós recebemos pela graça do Senhor, ainda assim nós somos ingratos, né, Miguel? Isso, muitas vezes isso acontece. Não é bom que nós sejamos ingratos. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não apenas nos dá todas as bênçãos que diariamente nós temos, mas como Ele também, por meio de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Então, por meio de Jesus, Deus abençoou Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, o povo daquela época e a todos nós. Jesus é aquele que perdoa os meus pecados, os pecados da Fabi, os pecados de vocês. Então vejam como é maravilhoso ter Jesus em nossas vidas, não é? Nós temos que ser gratos porque Deus enviou o seu Filho amado para que nós possamos, através dele, receber o perdão dos pecados, que é a nossa maior bênção, né, Miguel? Nossa maior bênção, além de tudo que nós já recebemos, não é? Muito bem, que linda história, né? Você viu que quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda, tudo se transforma. E olha, Jesus é muito educado, ele só entra aonde a gente permite, né, Miguel? Então a nossa casa, o nosso lar, a gente tem que todo dia orar e pedir a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa casa. E lembrar, não só de pedir, né, Miguel? Mas de agradecer também. Exatamente. Aprender uma linda história hoje, né, crianças? Eu espero que vocês tenham guardado essa história com muito carinho no seu coração. E também tem aquela musiquinha, você sabe cantar? Pedro, Tiago, acho que é melhor a gente não cantar, né, Miguel? Não. A gente não é muito bom nisso, né, crianças? Vale a intenção, né, Miguel? Sim. Vocês conhecem a história, cantem em casa junto com a sua família e com certeza Jesus vai se alegrar com a alegria de vocês. E agora a gente vai fazer uma oração, né, Miguel? Vamos juntos? Tenho 2 mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junto agora todos eles para fazer a minha oração. Querido Papai do Céu, Querido Papai do Céu, agradecemos por mais esta escolinha. agradecemos por mais esta escolinha. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos diariamente. por todas as bênçãos que recebemos diariamente.
Pedimos perdão Pedimos perdão, porque muitas vezes somos ingratos. porque muitas vezes somos ingratos. Ensina-nos a olhar Ensina-nos a olhar todas as tuas bênçãos com amor. todas as tuas bênçãos com amor. Isso te pedimos Isso te pedimos, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, mais uma historinha para que vocês guardem no seu coração. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, Miguel? Gostei, história muito bacana. Então a gente se despede mandando um tchau e um beijo para todas as nossas crianças. Isso. Taborda, Muriú, Satélite. Planalto. Isso mesmo, tem muita criança, né, Miguel? Muita criança. A gente espera que em breve a gente possa estar juntinho contando essa história bem pertinho de vocês, tá bom? Até semana que vem com mais uma história, né, Miguel? Isso? É segredo, a gente não vai contar, né? Não, ainda não. Fiquem atentos que sempre vai ter uma história muito legal pra vocês, tá bom? É isso aí, Fabi. Como sempre, né? Nós estamos afastados, né? Mas mesmo afastados, nós estamos Sempre juntos com Jesus! Tchau! Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sempre sua aos céus.